México e Brasil, pessoal, é muito mais que um jogo de futebol. Esse vídeo é para que quando vocês assistam ao jogo México e Brasil das oitavas de final, vocês tenham na cabeça algumas coisas importantíssimas para a gente falar dos dois países, e as duas coisas têm a ver com eleições e com política. Vamos dar uma espiada primeiro na situação do México. O México tem eleições no domingo, dia 1º de julho. As eleições estão praticamente decididas, porém, acompanhem, las cosas estão calientes. Vejam só se essa moda de fazer spot de propaganda política na televisão pega aqui no Brasil. Acompanhem, já volto. Espera. ¿Todo bien? Es que voy a votar por Andrés Manuel. Yo también. ¿Es en serio? Sí. Então, quem é Andrés Manuel? É Andrés Manuel López Obrador. É o nome do candidato que fez a parejita ali finalmente se dedicar ao que queria desde o começo. André Manuel López Obrador é este senhor aqui no centro desta foto. Os dois homens do lado dele estão praticamente derrotados. André Manuel López Obrador é o candidato favorito para vencer as eleições presidenciais, estaduais e legislativas do México nesse domingo, e ele é um homem de larga tradição política no México. Boa parte do que explica é um candidato esquerdista, de uma esquerda tradicional do ponto de vista latino-americano. Boa parte do que explica o sucesso eleitoral do López Obrador é a situação da economia mexicana vista de uma perspectiva um pouco mais ampla. Vamos lá, estou mostrando para vocês aqui dados internacionais publicados no Financial Times. Vejam como a produtividade do trabalho no México ela foi diminuindo em relação à americana. Vocês sabem que o México tem aquele problema tão longe de Deus, tão perto dos Estados Unidos. Essa produtividade que foi caindo ao longo do tempo, mais de meio século, se reflete também no estado da economia mexicana. A economia mexicana vem vindo dos anos 50, sobe até o máximo de 80, e aí a diferença da economia americana para o vizinho rico do norte parou de diminuir, ela continuou mais ou menos constante. E isto para um PIB que para nós brasileiros não seria nada ruim. O México vem crescendo esses últimos anos, enquanto o Brasil vem agora tentando se recuperar da pior recessão da sua história recente. Mesmo assim, esse PIB para os mexicanos é muito pouco. Agora, o que explica muito mais ainda o ambiente eleitoral a favor de López Obrador, de Andrés Manuel López Obrador, são dados para o México assustadores. Primeiro, os dados de corrupção. É um dos países onde a corrupção só rivaliza com a do Brasil, mas os dados de criminalidade no México assumiram também proporções assustadoras. Esses últimos dados, maio de 18 em unidades, vocês percebem que desde que o governo declarou a guerra ao crime organizado, o número de mortos vem subindo. A violência é relacionada, como boa parte da violência no Brasil, ao tráfico de drogas. Muitos dos mortos e das piores situações têm sido registrados no oeste do México, que é o grande palco da guerra de gangues. Do ponto de vista dos números, o México, por incrível que pareça, eu reitero, por incrível que pareça, é um país menos violento que o Brasil, nos números gerais, e das grandes cidades também. Mas para os padrões mexicanos, esses números ultrapassaram o limite do tolerável. Boa parte do sucesso eleitoral do López Obrador tem a ver com corrupção, crime e uma economia que não parece sair do lugar e que desmoralizou as plataformas liberais ou liberal-democratas dos últimos presidentes mexicanos, que ganharam enormes elogios pelas reformas estruturantes que fizeram. Essas reformas não resultaram em ganhos políticos eleitorais. Do ponto de vista da campanha, atacar as reformas que foram feitas, como por exemplo, mexer nas estatais mexicanas,
mexer na organização da educação do México na mão de sindicatos poderosos, desfazer boa parte da burocracia e da regulação em cima da burocracia, em cima da economia mexicana. Isto não rendeu frutos eleitorais. Agora, há um problema essencial a ser considerado no México, que é Donald Trump. Donald Trump não é a explicação, e a maneira como ele tratou os mexicanos também não, embora isto possa parecer à primeira vista importante, para o sucesso eleitoral de López Obrador. Vamos dar uma espiada como é que ele se refere a Donald Trump em um spot de campanha dele mesmo. Acompanhem comigo. Se terminarán los privilegios en el gobierno. No me voy a subir al avión presidencial. No voy a ofender al pueblo de México. Ese avión costó 7.500 millones de pesos. No lo tiene ni Donald Trump. Ya se lo mandé a ofrecer. Lo vamos a vender. Y el dinero que vamos a obtener por la venta de ese avión va a ser para beneficio de nuestro pueblo. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Juntos haremos historia. Andrés Manuel, presidente. O que vocês assistiram foi um spot que ele pôs na televisão, dizendo: eu vou vender o meu avião para o Trump, nem ele tem um avião tão bom como o meu e eu não preciso do meu. Agora, nos comícios de campanha, o tom é muito mais duro em relação aos Estados Unidos. Mas dá para entender. Todos os políticos mexicanos se sentiram insultados e ofendidos pela maneira como Trump se referiu aos mexicanos, como estupradores, como ladrões, como bandidos, como vagabundos. Não há país que ouça esse tipo de adjetivo, país que tem orgulho próprio, os mexicanos têm muito, e fique quieto. Então, nos comícios, a linguagem do López Obrador é um pouco diferente, mas ainda, diante da maneira como Trump tratou os mexicanos, ainda assim, bastante conciliadora. Que vamos a tener una relación respetuosa con el gobierno de Estados Unidos, con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Pero vamos también a pedirle que respete a los migrantes y que respete a México. Pero como es una afrenta, como es actuar con prepotencia, como mal vecino, si el señor Donald Trump, lo digo con todo respeto, hace eso y militariza la frontera, nosotros en los 3.185 kilómetros de frontera que tenemos con Estados Unidos, vamos a hacer una manifestación, una cadena humana, todos vestidos de blanco, pidiendo la paz e o progresso. Vocês ouviram a minha caracterização do López Obrador como um político de esquerda tradicional latino-americano. Em geral, esses políticos provocaram, onde eles estiveram, irresponsabilidade fiscal, inflação e, no final das contas, pobreza e desorganização das respectivas economias. López Obrador fez uma série de promessas que serão testadas agora pela realidade. Vamos conferir alguma delas aqui. Eu fiz um rápido resumo do que ele vem dizendo que vai fazer. Acabar com a política velha. Subsídios para a agricultura, porque ele quer que os alimentos todos sejam produzidos no México. Ele quer o fortalecimento do mercado doméstico, ele quer acabar com a corrupção, combater o crime e o narcotráfico, e ele quer convocar um referendo a cada 2 anos para julgá-lo. Isso em alguns lugares, como na Bolívia, acabou mal. E pretende estabelecer, do ponto de vista fiscal é complicado, uma bolsa para aposentados e deficientes e uma bolsa para estudantes. Ele consegue fazer isso? A força do Obrador é impressionante. Isto não podemos ignorar de maneira alguma. Vejam com que condições ele provavelmente assume o governo do México em dezembro das eleições, até assumir o cargo vai todo esse tempo. Ele tem uma maioria confortável no Congresso, nas 2 casas. Isto no Brasil, vamos lembrando, hein? Quem se eleger agora no Brasil não vai ter. Nas 9 eleições estaduais que vão acontecer ao mesmo tempo, o partido dele vai levar 6. Ele tem completo controle desse partido que ele mesmo fundou, o Morena, o Movimento de Renovação Nacional, mas Morena aí é um trocadilho com um nome muito sagrado para os mexicanos, da Virgem. A ampla coligação política que ele fechou inclui inclusive ex-adversários do que se poderia chamar de extrema-direita no México. E ele foi muito popular como prefeito da capital mexicana. Encaminhando para a conclusão da nossa série O Jogo Atrás do Jogo, Brasil e México. Por aí param um pouco as comparações entre o México e o Brasil.
O México está indo para um caminho que outras economias importantes da América Latina não foram. Se a gente considerar o que aconteceu no Peru, na Colômbia, no Chile e na Argentina, nós teremos constatado a predominância de plataformas reformistas. Se vocês quiserem, bota a palavra liberal, vai. Eu não gosto muito nesse contexto, mas em comparação com o que tinha antes, sim. Nós temos o Brasil numa imensa dúvida, num imenso ponto de interrogação. E o México, esse imenso país irmão, lá em cima, na América do Norte, lá onde está o México, nesta situação de testar com grande força no poder um político cujas credenciais, na verdade, o colocam numa linha de regimes que não deram certo. Mas os tempos são outros. López Obrador assume com uma imensa vantagem do ponto de vista de coesão, do ponto de vista de articulação política e do ponto de vista de que ele está trazendo alguma resposta para isso que é também o que acontece aqui no Brasil. Um desejo forte de mudança, uma indignação imensa com o que é encarado como os graves erros da política, política que não é vista como capaz de trazer as respostas para o povo brasileiro. Porém, no México, é a política. Não importa aí, desculpem a heterodoxia, não importa aí se é um político de esquerda, um político de direita, um político de centro. No meu raciocínio, o dado extraordinariamente importante da eleição mexicana é que a sociedade mexicana está tentando entregar-se às respostas que vêm da política. Quem sabe isso também acontece no Brasil. Bom jogo para todo mundo e aí, ó, acabou aqui México e Brasil. A gente ganha e eles podem comemorar o novo presidente quando quiserem e a gente comemora passar para a nova fase. Muito obrigado, até o próximo vídeo.